Olá pessoal! Notícias inesperadas acontecem, vamos saber em mais um capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia. Tudo se inicia com um confronto intenso entre Ofélia e sua filha Mar, quando a mãe encontra escondido no quarto o exame de gravidez da jovem. Surpresa, Mar tenta negar, mas é encurralada pelas perguntas da mãe, que a acusa de ter perdido a confiança. Nesse embate doloroso, Mar expõe sua mágoa, lembrando que quando revelou a gestação só recebeu críticas e julgamentos, quando na verdade desejava apenas carinho, apoio e a certeza de que enfrentariam juntas a chegada do bebê. Ofélia, emocionada, pede perdão e jura que nunca fará mal ao neto, mas Mar, firme, revela que Luiz já sabe de tudo e afirma que é capaz de seguir em frente sem depender dela. Enquanto isso, Susana tenta se aproximar de Camila, recebendo-a em casa com afeto e até oferecendo preparar um prato especial para o pai da jovem. Porém, Camila se mostra fria e distante, recusando até mesmo o convite para assistir a novela juntas. Mais tarde, Susana desabafa com Jacinto, lamentando que todo seu esforço para conquistar a nora seja rejeitado, confessando até o medo de que, quando Camila e Juan tiverem filhos, ela seja afastada dos netos, enquanto o marido tenta consolá-la. Na mansão Portilla, Luiz discute com o filho Leonardo sobre o congresso de fornecedores de Bagil, mas logo a conversa toma outro rumo, pois o patriarca demonstra profunda decepção ao perceber que o filho não foi capaz de impedir que Nicolas expulsasse Camila de casa. Revoltado, Luiz afirma que não pode confiar o futuro da empresa a quem não consegue manter unida a própria família. Mar, ainda magoada, volta a falar com a mãe, que tenta justificar seu comportamento dizendo que apenas teve medo do futuro da filha. Mas Mar não cede, deixando claro que já é capaz de cuidar de si mesma e do bebê, e que não precisa da proteção sufocante de Ofélia. No jantar, a tensão cresce. Mar prefere comer no quarto ao lado de Luiz, o que gera comentários entre os familiares, ressaltando o desconforto de viver tantos debaixo do mesmo teto em meio a segredos e ressentimentos. Em seguida, Arthur procura o pai para falar sobre Camila, confessando que se arrepende de não ter conseguido protegê-la. Porém, Luiz não perdoa a fraqueza do filho e o repreende com dureza, lembrando que sempre os ensinou a se protegerem uns aos outros, jamais a se destruírem. Enquanto isso, Camila se encontra com Juan e, cansada e ferida, desabafa sobre mais uma briga com o pai, revoltada por vê-lo sempre defendendo a madrasta. Juan, carinhoso, tenta acalmá-la, propondo que fiquem juntos, apenas os dois, longe dos conflitos familiares que a angustiam. Antes de viajar para o congresso, Luiz se despede de Mar e pede que ela cuide de si mesma e do bebê, aconselhando-a ainda a buscar algum entendimento com Ofélia, já que agora a mãe sabe da gravidez. Mar confessa que a reação de Ofélia foi de surpresa e prefere evitar maiores conflitos até o retorno dele. Arthur, tomado pela saudade, vai até a casa de Valéria. Fingindo que passava por ali, admite que sentia falta dela, sendo recebido com carinho e ternura pela jovem. Tem encontrado em Arthur uma presença cada vez mais próxima e afetiva, sob olhares atentos e comentários de quem percebe que entre os dois algo forte começa a renascer. Ofélia, na sala, tenta se aproximar de Mar e percebe que a jovem a evita, insistindo em dizer que não se pode mentir para uma mãe, ao passo que Mar, cansada dos constantes julgamentos, revela que as coisas mudaram e que, ao contrário do que a mãe acredita, quem realmente a apoiou e se preocupou com suas necessidades foi Luiz, enquanto Ofélia, ferida, a acusa de ingratidão e afirma que se sacrificou a vida inteira por ela. Mas Mar rebate dizendo que esses sacrifícios foram feitos por interesse próprio e não por amor verdadeiro, deixando claro que nunca foi ouvida em seus desejos, já que o sonho de ser modelo famosa imposto pela mãe nunca lhe pertenceu de fato. A discussão aumenta de tom e Leonardo e Paula, incomodados pelos gritos, se aproximam para perguntar o que acontece, ao que Ofélia, em tom defensivo, disfarça dizendo que nada de ruim está acontecendo, mas o incômodo fica evidente. Enquanto isso, na empresa, Luiz procura Nicolas para cobrar satisfações sobre a expulsão de Camila da casa, e em uma conversa áspera, o patriarca expressa profunda decepção com o filho, recordando que nunca ele nem Graziella agiram assim com os irmãos, ao passo que Nicolas, em sua defesa, alega que tomou essa decisão pensando no bem da irmã e comparando a situação com o próprio passado, quando foi enviado para morar fora para amadurecer mais rápido, o que, segundo ele, o fez sentir-se afastado. Luiz, então, o corrige com firmeza, afirmando que as circunstâncias eram diferentes e que a decisão com Camila foi precipitada e injusta, exigindo que o filho assuma a responsabilidade por seus atos em vez de se refugiar em justificativas.
De volta à mansão Portila, a convivência entre Ofélia e os demais se mostra cada vez mais conflituosa, e ao ser confrontada por Leonardo e Paula, que pedem mais respeito dentro da casa, Ofélia reage com ironia, acusando a filha de também já não suportá-la, ao que é advertida de que cedo ou tarde todos abrem os olhos e percebem quem ela realmente é, deixando o ambiente ainda mais carregado de ressentimento. Paralelamente, Valéria participa de uma sessão de fotos em que recebe elogios por sua beleza e pela autoconfiança refletida nas imagens, e o clima de cumplicidade cresce quando Arthur a incentiva a acreditar no próprio talento, transformando aquele momento em algo especial e sugerindo que as fotos sejam aproveitadas em um futuro catálogo, evidenciando a proximidade entre os dois. No ambiente da cozinha, surge outra cena cotidiana, em que ela recebe instruções de como cortar cebola corretamente, revelando, em meio à simplicidade do ato, a diferença de criação que teve já que sua mãe, dedicada à pintura, raramente cozinhava. A conversa se transforma em uma reflexão sobre como os pequenos gestos na cozinha são expressões de amor à família, e a promessa de aprender juntos abre espaço para maior proximidade. Logo depois, os irmãos se reúnem para comentar a insatisfação do pai em relação à forma como Camila foi tratada, reconhecendo que todos, de alguma forma, acabaram sendo repreendidos por Luiz, até que o patriarca aparece para avisar que irá ao congresso de fornecedores de Bagil, deixando claro que ao retornar, quer conversar com todos os filhos para que reflitam sobre os erros que vem cometendo. Antes de viajar, Luiz decide que Arthur ficará responsável por permanecer atento às necessidades da madrasta durante sua ausência, pedindo que qualquer coisa lhe seja comunicada imediatamente, evidenciando sua preocupação em manter a ordem dentro da casa. Em um momento mais íntimo, Mar desabafa sobre as dificuldades do relacionamento com a mãe, confessando que muitas vezes sente que Ofélia não a escuta nem se importa com seus desejos, ao passo que recebe apoio e compreensão, sendo lembrada de que não está sozinha e de que tem alguém ao seu lado disposto a ampará-la. Em meio a um turbilhão de emoções, Nicholas, visivelmente abalado, confessa que a discussão com o pai o deixou profundamente incomodado, pois Luiz sempre protegeu Camila como a garotinha de seus olhos, e agora sente o peso da decepção paterna recaindo sobre ele. Em conversa íntima com Graziella, sua tia, Nicholas revela um segredo que guardava para si. Foi ele quem, de certa forma, forçou a reconciliação entre Valéria e Arthur, porque acredita que os dois se amam verdadeiramente e que a jovem é uma mulher especial, capaz de despertar o melhor em cada pessoa, ainda que esse gesto o tenha deixado entristecido por razões que não consegue admitir em voz alta. Graziella, atenta, insiste em arrancar dele a verdade, e ao perceber a fragilidade do sobrinho, o confronta dizendo que sua atitude não foi de herói, mas de alguém que empurra os outros para enfrentarem sentimentos que ele mesmo é incapaz de encarar, chamando-o de covarde. Nicholas tenta se defender, mas a tia o adverte de que guardar emoções apenas fará com que um dia exploda, causando dor a si próprio e a todos ao seu redor. O clima muda quando Arthur chega radiante, anunciando a novidade que enche seu coração de alegria. Valéria aceitou ser sua namorada e, diante da família, declara-se o homem mais feliz do mundo, recebendo felicitações de todos, inclusive do próprio Nicholas, que guarda dentro de si o peso de seus sentimentos não correspondidos. Graziella, emocionada, pede apenas que Arthur jamais faça mal à jovem, e o rapaz promete com convicção que não permitirá que nada abale esse amor que considera verdadeiro. Enquanto isso, Mar, em um momento de cumplicidade com Valéria, descobre a surpresa. A irmã, antes descrente no amor, revela que agora tem oficialmente um namorado. Mar, tomada pela emoção, a abraça com ternura, dizendo que nunca a viu tão feliz, e Valéria confessa que não imaginava sentir algo tão intenso. Na mansão Portila, o ambiente é de tensão, pois a ausência de alguns membros torna os jantares desconfortáveis, com farpas trocadas à mesa e ressentimentos velados. Até que a rotina é bruscamente interrompida pela chegada inesperada do agente Quintero, da polícia de investigação, que pede para falar com a família. Em silêncio apreensivo, todos aguardam, até que o oficial anuncia a notícia que ninguém queria ouvir. Luiz, o patriarca, sofreu um acidente fatal e perdeu a vida, mergulhando a todos em um choque profundo e em um abismo de dor que marca para sempre o destino da família Portila.